Olá, este é o meu primeiro vídeo do meu canal Biohacker, e aqui eu vou trazer para vocês o básico da ferramenta chamada de Cytoscape, que na sua essência, uma ferramenta utilizada para análise de rede complexa. Então, a gente tem algumas ferramentas, como o WGCNA, o iGraph, que são ferramentas utilizadas para esse tipo de análise. Só que o intuito delas é gerar matrizes com pesos das edges, né, que são as conexões, entre outras características. Mas a visualização desse tipo de ferramenta, a visualização da rede, ela é feita por... Assim, a visualização não é muito boa dentro do ambiente dos pacotes. Entretanto, a gente tem ferramentas fora que a gente pode importar esses dados, como o Cytoscape, e então a gente tem uma visualização de forma mais elegante, podemos assim dizer. Então, nesse primeiro vídeo curto de teste, é somente para mostrar o básico da ferramenta, e vale ressaltar também que eu não sou nenhum especialista, também estou aprendendo, mas eu acho importante a gente começar a disseminar o conhecimento, e nada melhor do que você compartilhar esse tipo de vídeo, principalmente para aqueles que estão buscando aprender um pouco. Algumas vezes a gente procura vídeos, né, no YouTube para algumas análises e a gente não acha. E quando acha é em inglês. Então, é, para algumas ferramentas a gente não tem. E quando a gente acha, a gente se sente muito feliz em aprender algumas análises. Então, aqui o intuito é isso. Então, para iniciar, a gente pode aqui mostra o ambiente geral da ferramenta. A gente tem, por exemplo, aqui as sessões abertas recentemente. Então, algumas análises que foram feitas inicialmente, aparece aqui nessa parte. Mais abaixo a gente tem algumas amostras da própria ferramenta. Então, alguns autores aí, o próprio criador da ferramenta, colocam alguns templates aqui que a gente pode observar apenas clicando na figura que a gente vê a topologia da rede. Então, a gente tem aqui no ambiente, na parte esquerda aqui, algumas abas. A gente pode iniciar primeiramente aqui na lateral a gente tem abas para a rede. Quando a gente plota a rede, aqui estão, ela vai aparecer nessa parte aqui. Mais abaixo aqui a gente tem o estilo, que aí a gente pode fazer várias modificações de acordo com os interesses. E é aqui que a gente faz assim, as principais visualizações para modificar a forma como você visualiza os nós mais grandes, desculpa, os nós maiores, linhas mais espessas ou menos espessas, de acordo com as características de interesse. Então, tudo a gente pode fazer essa configuração aqui, como, por exemplo, aumentar, aqui nessa widget, a gente pode aumentar a espessura das linhas de acordo com, por exemplo, peso, correlações, ou de acordo com a centralidade, que são características que a gente vai ver mais à frente na parte teórica. E não vai uma necessidade de entrar nesse assunto agora. Temos também filtragem, então a gente pode, por exemplo, filtrar nós que tenham uma centralidade de grau acima de 10, ou filtrar nós que possuam uma expressão diferencial, uma expressão log for change entre um valor e outro. Então a gente faz essa filtragem aqui quando a gente tem, por exemplo, uma rede com milhares de nós, ou seja, genes, no nosso caso, a gente pode filtrar aqueles apenas com a que a gente tem interesse. E tem outras abas que não tem interesse agora, mas assim, as mais importantes aqui, por enquanto, são essas. E é importante ressaltar que quando a gente está em estilo,
para fazer essas modificações de acordo com os interesses. A gente vai ter configurações para os nós aqui, embaixo a gente vê Node, que seriam os nós. E também a gente vai ter configurações para as conexões, que são as edges. Então, quando a gente clica aqui em edges, a gente vai ter configurações apenas para aumentar essa forma de visualizar. Por exemplo, com a espessura, a gente pode definir aqui, na aba edges. Já as configurações dos nós, que são os círculos, podem ser genes, proteínas, enfim, modificado aqui nos nós. Na parte superior, aqui a gente tem outras abas, que são as abas também bem importantes. Por exemplo, a gente tem aqui a File, que é onde você vai importar a sua rede. E aí aqui tem para abrir uma nova sessão, abrir as mais recentes, salvar uma sessão. Mas uma importante configuração, uma importante função aqui é aqui importar. Então, quando você vai importar uma rede são nós, também eu vou explicar em vídeos posteriores, são um conjunto de nós e conexões. Então, são relações entre nós e suas conexões. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, importar a nossa rede aqui nessa Network from File, que aí você vai poder importar um arquivo em extensão CSV, onde você vai ter nas linhas seus nós, por exemplo, genes, e na segunda linha, aqui de forma bem simplista, seriam as conexões. Por exemplo, o gene 1 da linha 1 conectado com o gene 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente. Então, nas colunas, a gente vai ter ali quais genes, um gene específico da linha da primeira coluna está conectado com os genes da segunda coluna. E aí que a gente vai fazer as inferências a partir das conexões. Aqui depois a gente pode exportar as redes completas, como imagem, como uma página de web. Enfim, a gente vai explorar essas funcionalidades mais nas partes que a gente for realmente plotar a rede. A gente tem aqui a parte de edição, que também não é tão importante agora, mas que a gente pode remover as conexões que são duplicadas, também as conexões que se conectam com ela mesmo, por exemplo, um gene que tem conexão com ele mesmo, a gente pode eliminar essa parte também. Então, existem várias funcionalidades nessa parte também aqui de edições. Visualização também, né, é importante. Agora, aqui a gente tem uma parte de seleção, então, selecionar nós, a gente pode clicar em um nó e selecionar os seus vizinhos. Pode fazer isso também com as conexões. Aqui em layout, que é a parte mais interessante, são todas as configurações ou a visualização possível que a gente pode implementar em nossa rede. Então, existe, quando a gente importa a rede, ela vem um default, então é uma visualização padrão, mas que a gente pode aprimorar e atribuir formas diferentes de visualizar. Por exemplo, em um layout em grid, hierárquico, circular, empilhado. Então, existem várias formas, a gente pode, após importar, testar essas várias formas. Uma outra aba também que é importante, que o Sitescape, ele pode ser integrado a diversos bancos ou bases de dados genômicos. Então, o NCBI, o String, e entre outros, ou bancos que existem informações de anotações genômicas, ele pode ser integrado. Só que de forma nativa, ele não é habilitado para isso. Então, para que a gente consiga fazer essas implementações e dar um plus nas nossas análises, a gente pode baixar plugins aqui no Apps. Então, quando você vai aqui em App Store
e mostrar, você é direcionado para uma página na internet do Sidescape, onde você digita o nome do plugin ou visita a página completa e observa quais são importantes. E então você baixa lá e naturalmente já é instalado no Sidescape. Então aqui eu já tenho os meus instalados aqui, como Bingo, essa parte de mapeamento, de enriquecimento, de reatoma, do string, enriquecimento pelo string, que é uma plataforma importante de enriquecimento e de análise de interação proteína-proteína. Essa outra aqui eu baixei recentemente é o SciFinder. Ele é bem também importante quando você quer, você tem uma rede muito densa e quer encontrar padrão ali de, por exemplo, fazer uma identificação digamos que de comunidades ou de módulos que sejam importantes. Então, quando você aplica por exemplo, aqui, detectar comunidades, toda a rede ela vai ser simplificada de forma que você maximiza as conexões, o total de conexões, os totais de conexões dentro do módulo e diminua ou minimize as conexões entre. Então, o que é que isso faz? Ele vai dividir a sua rede em áreas que são densamente conectadas com áreas menos conectadas. E assim você vai ter uma visualização mais padrão, mais de forma que você consiga identificar padrões ali que tenham uma relação biológica. Depois também eu posso mostrar em outro vídeo posterior. Também temos ferramentas aqui em Tools, que aí você pode plotar histograma, pode plotar no caso, gráficos de dispersão, entre outros, fundir diferentes redes. E também pode fazer outras questões aqui, como enriquecimento, importar tabelas de enriquecimento, entre outras. Mas, assim, uma característica importante que a gente vai utilizar muito é aqui a análise de rede. Então, quando você importa uma rede de nós e consequentemente, as suas conexões, ou seja, a relação do nó com o seu, que está conectado com outros genes ou outras características, a gente obtém as métricas, que é a centralidade do grau, a centralidade de proximidades, a centralidade a gente chama de betweenness, de closeness, de excentricidade, são métricas que mostram o quão os nós estão conectados ou mais próximos uns dos outros, ou quantos nós passam por um determinado nó, e aí que vai mostrar a sua centralidade relacionada à função. Por exemplo, um nó com uma centralidade de proximidade muito grande, ele indica que ele está ali dentro da rede, desempenhando um papel importante porque a maioria das conexões ou das funções que passam ali entre um nó e o outro passam por esse nó. Então, digamos que a gente tem ali 3 módulos na rede, então a rede é dividida em 3 grandes grupos, e a gente tem um nó central que liga esses três módulos. Então, de forma geral, esse nó central é importante porque todas as funções que passam de um módulo para o outro, ou desse outro para o ou seja, as interações entre esses módulos, e aí entendam como módulo como um conjunto de genes em termos de coexpressão que estejam trabalhando cineticamente para uma rota metabólica, um processo celular, e todas as conexões e as interações passam por esse nó central, que a gente vai chamar aqui de hub. Então, a identificação desses hubs, eles são importantes, eles são facilmente visualizados quando a gente aplica essa análise de rede. Essa análise de rede vai te dar todas as conexões entre os nós, quais seriam os caminhos mais próximos de um nó para o outro dentro da rede complexa, vai te dar a centralidade de cada nó em relação ao todo. Então, é uma forma que você tem de reduzir a complexidade dessa rede
Então, visualizar informação mais palpável ao olho humano. Você vai ver também em vídeos posteriores, de forma simplista, como isso é executado. Então, basicamente, para finalizar, também aqui é importante mostrar que quando você importa uma rede, a gente vai ter aqui na parte de baixo as informações relacionadas à coluna 1, que seria a coluna dos nós, e também as das edges, né, que são as conexões. Então, a gente pode visualizar, manipular todas essas configurações, identificar quais são as informações de cada nó. Então, quando você faz a importação e aplica aqui a análise de rede, todas as informações de centralidades, elas vão vir para cá, para cá. Então, essa parte aqui irá apresentar as informações. Então, pode apresentar informação de enriquecimento, rota metabólica, uma coluna para a centralidade do grau, uma coluna para a centralidade de proximidade, com todos os números. Então, as métricas da sua rede irão estar presentes aqui nessa parte de baixo. Então, você vai poder definir, por exemplo, eu quero identificar qual é o gene que tem o maior grau, ou seja, qual é o gene que dentro da minha rede possui o maior número de conexões com outros genes. Então, eu posso ver ele aqui nessa parte da rede. Então, esse aqui foi somente um vídeo teste para mostrar o ambiente geral do Cyberscape. E em vídeos posteriores a gente vai apresentar análise básica de como a gente pode importar e configurar as redes de forma que a gente consiga visualizar genes que têm uma relação maior ou menor em relação aos pesos e às conexões entre os nós. Então, muito obrigado e até a próxima.